O que a senhora acredita ser necessário para que tenhamos um sistema educacional que valorize a espiritualidade nos processos cognitivos? A primeira coisa que deveria acontecer era a queda do sistema convencional. Por quê? Porque o sistema em si gera máquinas que vão trabalhar para continuar gerando o sistema. Ele, em vez de engrandecer a alma, ele a poda. Claro que sabemos que para uma árvore chegar à sua altitude, alguns galhos devem ser podados. Mas isso no tempo e na hora certa de cada um. Vocês não estão trabalhando a geração, vocês trabalham só o consumismo. E isso acaba consumindo o princípio ativo, amoroso, crístico da alma. Qual é a melhor forma de viver a encarnação? Vivendo. Simples. O que seria o contrário de viver vivendo? Anulando-se. A maioria das pessoas pensam que anular-se simplesmente é um processo de isolamento. Não. Existem muitas pessoas que vivem embebecidas de vários vícios, nos festejos, em caminhadas muito grosseiras, mas elas estão anuladas, porque elas não estão sendo elas. Claro. Vocês são dual e a dualidade tem que ser aceita e trabalhada. Quando se diz reforma íntima, está se referindo à mudança de paradigma? Também, mas o mais profundo de tudo se chama autoconhecimento. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Sara. Boa tarde. Doutora Sara Norda com vós. Seja bem-vindo, Fernando, para esse diário. Que a paz do amado Cristo se faça presente Que assim seja. nesse momento. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Doutora Sara, qual é o nome desse templo? Aqui para o mundo físico, tenda de Umbanda Médicos da Luz. Para o mundo espiritual? Existem vários nomes, porque no campo espiritual existe um posto socorrista acoplado sobre o físico. E a ele é dado vários nomes, dependendo da necessidade do desencarnado. Certo. Por que médicos da luz? Porque acreditamos que todo o ser que vem para ensinar, doutrinar, vai trazer uma cura no processo de reforma íntima, assim se tornando médico da alma e do espírito. Por que quando a senhora está incorporada, os olhos do médium ficam brancos? Porque estou trabalhando no processo de clarividência do mesmo. E o que exatamente ele consegue ver ou a senhora consegue ver através dele? Todos os membros espirituais que se encontram nesta sala e algumas vezes em planos paralelos. Existem membros espirituais presentes nessa sala que Sim. pertencem à equipe do diálogo? Sim, convidados que estabelecem as egrégoras necessárias e recebem e doam conhecimento para as equipes espirituais da casa. Entendi. E qual que é a sua história? Nesta casa, me apresento neste corpo fluídico, pois foi dessa forma que consegui estabelecer um processo de maior doutrinação no corpo mediúnico. Em outros recintos, me apresento em forma conhecida dentro da Umbanda como Preta Velha.
tem uma história muito antiga com o processo desse planeta. E a cada encarnação que me fiz humana, tive um aprendizado necessário para galgar a evolução e retornar ao meu povo de origem. Qual é o seu povo de origem? Arcturianos, Então os extraterrestres existem. sim, de várias formas, e experienciando a natureza de ser um humano. Ah, certo. Mas vamos focar na medicina. A senhora foi médica em alguma vida? Não, foi educadora. Por que a senhora se apresenta na linha dos médicos? Porque sou uma educadora e doutrinadora de alma. O que adianta você encontrar ou procurar a cura física se sua alma não tem resiliência, doutrinação? E eu doutrino a alma. Existem outros irmãos aqui presentes que se manifestam para procedimentos cirúrgicos nos campos físicos e espirituais. Eu doutrino as almas, principalmente nos procedimentos em desdobramento e apométricos. Por que a senhora tem esse padrão diferente de conversar? Porque gosto de me apresentar da maneira como estive na última encarnação, onde tive meu ápice de ensinamento como uma terraquiana. Eu era alemã. Conta um pouco dessa encarnação, qual foi a maior lição que a senhora levou dela? Nasci num berço ariano. Meus pais eram seguidores dessa idolatria. Fundamentalizaram um campo de concentração. Mas decidi que ensinaria todos aqueles que, embora não fossem da minha mesma raça. E quando me tornei educadora do povo no qual na época era submisso na visão ariana, eu aprendi mais sobre a vida do que quando seguia esses pensamentos arcaicos. E meus pais perguntaram o que eu escolheria e resolvi morrer no paredão de fuzilamento com meus alunos. Como é que foi o seu desencarne e o que encontrou do outro lado? Ao desencarnar no paredão, fizemos uma egrégora que com o tempo compreendi que era algo psicológico e psicoenergético, um campo. Quando você se encontra em uma egrégora, seja positivada ou negativada, tenha plena certeza que existe um trabalho espiritual ali. Por muito tempo ficamos como se acampados em uma bolha energética, onde os seres espirituais negativos que se alimentavam do sistema de dor ali produzido não conseguiam nos captar. Até que houve o momento certo e a hora certa que fomos resgatados e elevados para o que vocês conhecem como colônias espirituais. Fez diferença para essa encarnação a senhora ser uma arcturiana? Não, porque vim entender minha natureza espiritual depois que recebi a liberação encarnatória e pude acessar processos espirituais sobre o meu DNA e entender que a minha natureza não estava na formação espiritual humana. Mas é algo que eu ainda tenho que galgar
para conseguir voltar à minha natureza primitiva. Estou em processo de evolução. O que deve-se entender por liberação encarnatória? Quando estive nesta minha última encarnação, tive todo o aprendizado que poderia ter enquanto matéria, enquanto encarnada. Ao subir a minha colônia de origem, ao entrar no ministério encarnatório, houve uma ordem celestial que me dizia que seria mais útil trabalhando no mundo espiritual do que reencarnando para ajudar alguns seres que tenham afeto. Vi as opções e entendi que meu processo não mais era em carne, e sim ajudando os espíritos que se encarnam como uma educadora espiritual. Entendi. E a senhora tem algum tipo de meta, ambição de vida hoje? Ambição não seria o termo, porque isso é uma questão muito humana do processo de aprendizado de vocês. Eu, a cada dia, vivo e ensino o que deve ser ensinado. E quando é me apresentado um caminho de evolução maior, quando tenho os méritos de alcançar essências que se encontram na minha alma, mas estão ainda programadas em um sistema que não consigo acessar, cada dia mais que eu fizer aquilo que designo fazer, que é auxiliar baseado no amor, trazer um processo distinto entre as dimensões espirituais e físicas, eu me sinto mais próxima e mais elevada para poder ajudar mais. Como foi o momento de acessar suas memórias de vidas em outros planetas? Não posso especificar, mas posso exemplificar de uma forma que haja compreensão para você. Pode ser assim? Por favor. Como disse a vocês, todos vocês, ao desencarnarem, têm uma colônia de origem. Tem colônias, Nosso Lar, Abacateiros, e lá existem os registros espirituais de todas as suas encarnações, de onde você veio e para onde você vai. Ao entrar no ministério reencarnatório de cada colônia, existem duas estruturas, aquelas daqueles que terão que retornar, que passaram pela diminuição com conexão ao duplo etéreo, onde você perde a memória. Existem aqueles que possuem a liberação. A liberação lhe faz com que, ao entrar em algumas cápsulas espirituais, vistas por vocês como câmaras retificadoras, nós mentalmente entramos em conexão com outras dimensões e assim acessamos mestres mais ascensionados. E a eles passam-se as mensagens ou códigos que possam trabalhar no processo de liberação de todo o contexto de consciência do espírito. Nessas memórias e lembranças, a senhora teve acesso a como era o sistema educacional do planeta de onde a senhora veio? Sim. Pode dizer? Um pouco. Pois não. É bastante conhecido entre vocês. O plano onde vocês habitam é um plano muito amado e trabalhado por todas as dimensões. Meus irmãos maiores, arcturianos, são uma sociedade muito amável, mas o amor está bem próximo à racionalidade. Nós estamos 100% conectados. Não utilizamos de aparelhos ou meios para sabermos
o que um sente, o que o outro sente. Nossa mente é conectada porque a vibração tempo e espaço não é linear. É algo bem mais próximo, diferente de vocês que habitam a terceira dimensão e que não podem se locomover dentro do processo de tempo e espaço. Entendi. O que a senhora acredita ser necessário para que tenhamos um sistema educacional que valorize a espiritualidade nos processos cognitivos? A primeira coisa que deveria acontecer era a queda do sistema convencional. Por quê? Porque o sistema em si gera máquinas que vão trabalhar para continuar gerando o sistema. Ele, em vez de engrandecer a alma, ele a poda. Claro que sabemos que para uma árvore chegar à sua altitude, alguns galhos devem ser podados. Mas isso no tempo e na hora certa de cada um. Vocês não estão trabalhando a geração, vocês trabalham só o consumismo. E isso acaba consumindo o princípio ativo, amoroso, crístico da alma. O que equivale a trabalhar a geração? É saber gerar. Gerar conhecimento, gerar gentileza, gerar educação, gerar energia. Vocês são condicionados a gerarem somente energias que são usadas contra vocês. Vocês não têm uma liberação de consciência para gerar energias que agrupadas levariam este plano a galgar uma dimensão mais evoluída. Dá um exemplo de energia produzida que é gerada contra nós. Vamos falar um pouco daquilo que vocês chamam de dinheiro. Por que vocês dizem que ele é sujo? Realmente. Quando vocês dizem que ele é sujo, vocês quebram a geração de abundância em todos os aspectos. Ele se torna só um meio para que você adquira outras coisas que no ponto de vista de vocês seja sujo. Porque a abundância não está no físico, ela está no geral, no que você gera. Certo. A senhora poderia nos explicar de onde vem a doença? Por que as pessoas ficam doentes? A doença, ela provém da alma. Você entende a diferença entre espírito e alma? A senhora poderia nos explicar, por gentileza, a diferença entre espírito e alma? O espírito está liberto das vestes carnais. Quando um espírito se acopla no processo gestacional, ele está vivendo uma alma. É um espírito que está condicionado a uma prisão, a uma veste carnal que, por ser ainda tão grosseira, não permite que ele ascensione todos os seus mistérios. Pressupondo que existem mães que rejeitam os filhos, existem filhos que estão no ventre da mãe já, a rejeição, a maioria das doenças provém das revoltas que o espírito condicionado a uma matéria tem daquilo que ele tem que aprender. É como se vocês fossem prisioneiros e vocês ficassem se debatendo naquelas paredes para sair, mas não podem. Então isso vai gerar o quê? Hematomas. Dá alguns exemplos do que são hematomas, como eles são gerados e o que pode ser feito para que isso cesse.
Muito bem, caro estudioso. Analise quais são as doenças que estão regendo este período de agora. Antigamente, o sistema regido pelo inconsciente coletivo queria que as pessoas estivessem juntas. Por quê? Porque elas juntas, eles despertariam a vibração animalizada delas. E isso geraria vários conflitos entre várias etnias. Hoje em dia, qual é a doença? Ela está condicionada ao isolamento. Porque quando vocês estão em coletivo, vocês estão mais abertos a abrir a consciência. Então, as síndromes acabam fazendo com que vocês isolem as suas matérias. E o espírito que rege os movimentos cerebrais começa a desenvolver sistemas energéticos autoimunes e acaba fazendo um processo que é muito bem conhecido, a autoobsessão. Você ficar preso no seu próprio processo obsessivo. Não conseguir sair daquele condicionamento para ter o seu aprendizado e assim assumir suas verdadeiras responsabilidades dentro do plano carnal onde se encontra. Seria, portanto, a doença um entrave no fluxo natural da energia? Sim. A revolta porque vocês não estão livres vivenciando o que queriam. Como se descobre ou se efetiva a autocura? Reforma íntima, disciplina, meditação, somente isso. Quando se diz reforma íntima, está se referindo à mudança de paradigma? Também, mas o mais profundo de tudo se chama autoconhecimento. Porque muitas pessoas, cada pessoa tem uma natureza distinta. E a cada natureza, a cada energia distinta, tem algo a ser feito. Vocês não são isolados. Então, quando vocês se anulam, vocês estão anulando o movimento de várias outras pessoas. Então, você tem que se autoconhecer para saber onde, quando e por que se movimentar e interagir. No plano de vocês, existe necessidade do sono reparador? A cada vez que você se eleva dimensionalmente, algumas questões que são associadas a dimensões não tão elevadas vão se perdendo. Eu ainda não acesso as vibrações arcturianas. Eu estou galgando. Mas no estádio onde eu me encontro, não tenho essas necessidades como outras que vocês têm. Comparando aquele planeta de onde a senhora veio e o nosso, existe diferença na necessidade do sono reparador para os humanos daqui e os de lá? Você entendeu quando fiz a explicação de que a alma é o espírito que está condicionado à matéria numa prisão? Não sobreviveriam se não tivessem um sono. Porque quando adormecem, o espírito tem a liberdade necessária para ir e ter seus aprendizados espirituais. Mas alguns, por ainda estarem em uma postura muito ignorante e negativada, em vez de estarem tendo contato com seres que estarão indicando um caminho, uma renovação, são arrastados para zonas umbralinas, onde lá se alimentam das suas vicissitudes. Esse reparo durante o desdobramento se dá através da inteligência corporal ou é necessário uma inteligência ou a inteligência de terceiros para que isso se faça plenamente? Entenda. Vamos imaginar que o espírito é o motorista e a matéria é o carro. Sim. Quando
o carro precisa de um reajuste, o que você faz com ele? Tá, primeiro tento arrumar até onde eu sei, senão eu mando um especialista. Muito bem. Então existem seres espirituais que são especialistas para cuidar do campo físico, da matéria, da energia animalizada. E o espírito é direcionado a campos espirituais, onde faz cursos ou então entra em contato com os mentores para que haja um processo de renovação energética para que possa voltar e compreender aquela condição que está vivendo enquanto carne, enquanto espírito encarnado. Quando eu necessito de reparo no meu automóvel, eu não posso fazer isso sem que eu tenha recurso que na Terra é representado pelo dinheiro. Existe algum tipo de necessidade de algum recurso para que esses especialistas trabalhem na manutenção do corpo durante o desdobramento? Aqui seria dinheiro e aí seria, por acaso, ações do bem, caridade, ou eles fazem independentemente? Existe uma coisa muito singular. Nós que estamos caminhando na luz e tentamos ajudar todos os seres que se encontram negativados, respeitamos uma simples regra que não é compreendida por vocês, que se chama livre-arbítrio. Se seu espírito, ao sair do corpo, vai de encontro conosco para ter aprendizado, dá abertura para que nós, o grupo especializado nas energias que trabalham essa condensação energética na matéria, vão. Mas se você, ao sair do corpo, transita para as zonas umbralinas, existem as forças negativadas que vão trabalhar também o seu corpo, mas de uma forma que você seja uma máquina que dê mais sustentação ao que eles necessitam para processos odiosos dentro do campo planetário. Foda. Então, fazer uma oração antes de dormir pode ser providencial? Sim, se for feita de coração. Se você sentar e fizer a oração porque foi dito para você fazer a oração, não tem significado. O simples fato de você sentar e conversar com o divino, embora que algumas vezes você não esteja satisfeito com aquilo e não tenha compreensão, lhe faz se conectar com o divino. Melhor discutir com o divino do que com o negativado, porque o divino dá a resposta. Claro. Como a gente pode neutralizar as forças negativas das sombras dentro de nós? Primeiro, aceitando a existência delas dentro de vocês. A aceitação vai fazer com que essa energia que existe, que é produzida, seja direcionada para os campos necessários de sua existência. E dessa forma não serão utilizadas para movimentos de interação com forças negativadas que ainda precisam evoluir. Qual é a melhor forma de viver a encarnação? Vivendo. Simples. O que seria o contrário de viver vivendo? Anulando-se. A maioria das pessoas pensam que anular-se simplesmente é um processo de isolamento. Não. Existem muitas pessoas que vivem embebecidas de vários vícios, nos festejos, em caminhadas muito grosseiras, mas elas estão anuladas, porque elas não estão sendo elas. Claro, claro. Vocês são dual e a dualidade tem que ser aceita e trabalhada. Até onde é justificável? Pois não. A senhora vai dizer alguma coisa?
O que a senhora está fazendo? Um movimento para conectar meu aparelho com seu aparelho. E por que a senhora teve essa intenção? Porque os seus guardiões estão fazendo o pedido. Olha, e eles podem responder por que quiseram fazer isso? Acredito que todo o processo que você está fazendo na sua estrutura facial vai abrir a sua pituitária. Isso vai gerar que você consiga ver e sentir as outras dimensões. Caramba! Que eu não falei para ele que a gente realmente passou na cirurgia com o Dr. Fritz e não sabia. E entendi. E a senhora, de certa forma, está auxiliando com isso? Porque existe uma coisa muito importante. Quando você é médium, você vem para mediar. O meu aparelho, desde os 3 anos de idade, trabalha com vidência. Então, se o seu sistema, que está muito pequeno, aprender com o sistema dele, rapidamente sua configuração muda e você poderá ter algumas sensibilidades maiores. A senhora está falando um pouco até de física quântica. Sim. Certo. Novamente visitamos a ideia da inteligência corporal, mas é até intracelular e dimensional. Sim. Entendi. E agora a senhora, assim, pela primeira vez no nosso diálogo, abriu os olhos do médium. Sim. A senhora deve estar trabalhando. Com você. Entendi. Então, para o pessoal compreender, o que está acontecendo do outro lado, em termos de cores, de energias e de movimentação? Acho que em palavras não teria como interpretar, mas vou exemplificar como disse no começo. Existem alguns mestres médicos que eles vêm e atuam no aparelho físico, como meu amigo Dr. Fritz. Sim. E existem outros que trabalham a doutrina da alma. Sua alma tem ansejos, mas tem muito medo. Ele abriu o campo físico para que o campo espiritual comece a se manifestar. Sim, é verdade. As pessoas dizem que eu tenho medo. Isso tinha bloqueado. Isso é uma distorção do amor. Claro. Mas tem, com o tempo, também disseram isso, já foi cedendo. E agora já está. Mas, entenda, você venceu uma etapa e agora está na hora de vencer outra. Que assim seja. Graças a Deus. Então, a senhora está ativando gatilhos dentro da natureza, como eu disse, intracelular, interdimensional, para que o instinto até espiritual e físico, dentro dessa ligação que a senhora está fazendo, aprenda com o que já existe nele. Sim. Vou melhorar a sua ideia. Você nasceu com algumas mediunidades e essas mediunidades foram bloqueadas. No decorrer do seu processo de evolução, elas estão sendo desbloqueadas. Mas como acontece o desbloqueio? Algumas vezes com algumas necessidades físicas e outras vezes com ativação de memória de DNA espiritual. Então estamos só ativando. Isso pode lhe gerar dor na visão e outras coisas, mas que é superado quando você ancorar esse novo sistema e esse novo padrão para o seu chakra laríngeo. Que a senhora não é a primeira pessoa que se refere ao laríngeo quando se fala de vidência. Por que não o chakra do terceiro olho? Porque o laríngeo é responsável por todas as mediunidades, independente de quais sejam. Pode ser que quando você tenha uma clarividência ou uma intuição psíquica, esteja em movimento o seu chakra frontal. Mas a descendência energética vem do laríngeo. É a função. Caramba. Ou seja, é necessário
se aprofundar no estudo, né, as pessoas que se ocupam com mediunidade, para não buscar abrir um portal quando a origem do que ela busca está em outro. Sim. O estudo é a base de tudo e a aplicação dele, porque estudo sem prática torna-se a pessoa só estudiosa. Ser um estudioso não significa praticar aquilo que você estuda. Certo. Como muitas pessoas, quando desenvolvem, têm que estudar sobre questões relacionadas a manifestos negativos. Não para ter a prática, mas sim para saber como reverter a energia quando ela é condicionada dessa forma. Durante esse tratamento, o que a senhora está fazendo junto dos guardiões, durante esse diálogo, é natural que o meu corpo se aqueça? Sim. Então tá. E você sinta mal-estares, Aham. relacionado principalmente à visão. Sim. Isso é um processo natural de aclimatização, não é? Sim. Mudança de um estado para o outro. Porque os seus chakras espirituais estão na sintonia de uma dimensão e os físicos estão em outra. Então você está em duas temperaturas diferentes. Fazendo essa transição. Sim. E até que esse portal se abra completamente, o resultado seja ver e ouvir os espíritos. Depois desse trabalho também, além do que fez o Dr. Fritz, na sua visão, leva quanto tempo? Depende das suas escolhas, depende da sua necessidade e também dos guardiões que estão ao seu lado entender a sua compreensão. E o objetivo não é ver e nem ouvir os espíritos, que você já faz isso, e sim abrir a sua consciência para ouvi-los dentro da sua mente. Entendi. Ou seja, registrar com a matéria o que eu já faço inconscientemente. Sim. Claro que sim. Entendi. Todo mundo pode pedir isso ou ser atendido nesse pedido de abrir a visão e a audição do mundo espiritual? Acredito não de forma específica. O que você tem que pedir é que, se for do seu merecer, que a sua consciência seja expandida. Mas expandir a consciência é perceber e ver coisas que muitas vezes você não está com um mental suficiente para sustentar. Claro. E a senhora, então, mantém os olhos abertos porque precisa de um foco duplo no trabalho que a senhora está realizando. Sim. E no diálogo. E também para que você não sinta coisas mais agravantes e interrompa o nosso processo. Então, está acontecendo um processo, entre aspas, talvez entre aspas, a senhora saberá dizer, talvez não, cirúrgico, mas médico, muito profundo. Não vou dizer cirúrgico, vou dizer doutrinário. Se você conhecer as técnicas que estão sendo ancoradas por vários seres, são técnicas simplesmente de abertura de condições mentais, conhecidas por vários nomes, barras de Axis, Tetra Healing, tudo faz esse processo. É um condicionamento mental, é um código que é colocado sobre a mente do outro, para que ele trabalhe e tenha a liberação necessária de todos os paradigmas, como você fala. Esse processo leva quantos minutos? A minha parte já eu encerro, mas a continuidade disso depende dos seus queridos amigos e irmãos e também do médico que iniciou o processo com você no âmbito físico. Que bom. Entendi. Quando a senhora vê esses espíritos guardiões, a senhora os vê na roupagem humanoide ou em outros? Os que se apresentam no corpo fluídico de Umbanda, no corpo fluídico de Umbanda. Os que se apresentam como médicos da luz nesse corpo e os que se apresentam como seres não humanos nessa forma. Você está com vários aparelhos na sua cabeça. Aparelhos? Espirituais. Porque eles agora estão trabalhando nisso. Já estava colocado desde o princípio da sua cirurgia física. Porque nada físico tem um início no físico, tem um início no campo espiritual. Essa sua interrupção, esse seu desvio séptico, também desviava algumas vibrações necessárias para que você tivesse uma sensibilidade maior mediante algumas ideias sobre o seu trabalho.
Então, o nariz e o processo respiratório influencia sim diretamente na abertura ou manutenção de um determinado status de percepção da realidade. Sim. Você já meditou depois que fez o processo? Já. Mas você tem que meditar respirando da forma correta. Sim. Porque até então, dentro de você estava um código registrado que teria um desvio na sua respiração. Se o ar não entra da forma como deve entrar, você não atinge a oxigenação necessária para entrar num campo de consciência espiritual e conseguir ultrapassar uma dimensão. Puxa vida. Muito. Mas não adianta ter esse processo se na sua mente ainda está registrado que você tem o desvio. Estamos quebrando isso na sua cabeça. Realmente. Caramba, é igual aquela operação quando a pessoa amputa um braço e ela acredita que o braço não está ali. Mas ainda está. Claro. Energeticamente. Sim. Então ela só precisa fazer essa transição, né? De saber que o braço está ali energeticamente e não falta. Exatamente. Por isso que nenhum tipo de deficiência, somente as mentais, impedem a pessoa de desenvolver o seu campo mediúnico. Claro. Então, quando a senhora falou estava programado, quer dizer que isso tem muita ligação com o meu histórico programado encarnatório. Kármico. E kármico, claro. Talvez se você agora entrasse dentro de um processo rito litúrgico de manifestação na visão umbandista, a sua inconsciência seria maior para a manifestação de seus guardiões. Simplesmente porque você está quebrando esse paradigma que representa uma fragmentação de medo de uma encarnação passada. Caramba. Entendi. Nossa. Então, o que a senhora acabou de dizer é que a mediunidade existe se eu me expor a um ambiente onde ela pode ser útil, a incorporação consciente pode se tornar uma realidade. Sim. Embora que nos dias atuais a maioria dos irmãos espirituais procuram aparelhos que deem para ele o repertório necessário para todo tipo de processo. Então nós estamos dentro de um processo. Porque nós queremos que o plano de vocês seja mais consciente, nós iremos colocar vocês inconscientes. Nós queremos que você esteja participando do processo. Participar do processo em termos mediúnicos não quer dizer não sofrer qualquer coordenação motora de um terceiro, que são os guias. Não é? Então, todo mundo que está consciente, se está incorporado, precisa necessariamente estar sofrendo um controle. Uma sobreposição energética. Um motor. Certo. Claro. Que direciona as funções, né, do sistema nervoso central. A forma como respira, o processo do corpo, todas essas manifestações se adequam para que nós possamos ancorar o que necessitamos. Claro. Normalmente eu deixo meu aparelho muito neutro, sem expressões sentimentais. Certo. E então, quando a pessoa diz eu estou consciente, ou seja, eu estou participando do processo, mas estou inconsciente, quer dizer que ela não tem qualquer controle corporal. Sim, e algumas vezes, por alguma questão própria kármica, ou para que aquela pessoa tenha a real comprovação da existência dos mentores, é colocado. Mas se você fica em totalidade inconsciente, você muitas vezes não capta o aprendizado. Claro que sim. Então, quando a senhora terminar o processo, vou pedir a senhora de me dizer o antes e o depois. Pode ser? Sim. Como estavam as comunicações energéticas da minha estrutura física e espiritual e como ficou depois da sua intervenção junto com os guardiões. Tá? Vamos continuar conversando. Quando a senhora achar que chegou o momento, a senhora me explica. Pode ser? Sim. Muito obrigado. Então, para participar disso, com o seu conhecimento, foi pedido aqui na hora, porque conhecem a profundidade
oportunidade da sua perícia nesse assunto? Ou já foi programado bem antes? Eu tenho um trabalho espiritual na Casa de Caridade, só que com outro nome. Entendi. Claro que sim. E lá trabalho de uma metodologia e nessa casa outro sistema. Entendi, claro. Então a senhora, de certa forma, auxilia o Dr. Fritz. Sim. E aqui, estando nessa outra roupagem, consegue acessar memórias que podem ser úteis para esse processo que lá não conseguiria, talvez. Possivelmente não teria algum aparelho com a intensificação ou o processo para que pudesse haver essa ancoração. Dr. Fritz falou disso nos diálogos. Ele disse: em outro aparelho mediúnico eu teria outras faculdades e habilidades de acessar determinadas coisas e agiria diferentemente. É isso que o senhor está falando. Sim. Então, pode-se dizer que cada pessoa que está assistindo a gente, ou pelo menos cada um que é médium de verdade, digo, médium ostensivo, perdão, traz consigo uma coisa que pode ser um dom mediúnico, que pode ser muito único, e não deve desprezar aquilo, mesmo que não seja 100%, que seja 20%. Não diria nesses termos, diria que todos trazem um processo que auxilia na montagem da egrégora maior. Por exemplo, quando vai haver algum trabalho dentro de casas espiritualizadas, se não houvesse a presença dos assistentes ou daqueles que fazem a doação de energia, embora que não sintam, mas se não estivessem ali para doar o ectoplasma, o trabalho não aconteceria. Nós não estamos aqui para enaltecer aparelhos, estamos aqui para que cada um saiba a sua função e que se torne satisfeito com ela. Aí nós voltamos àquele princípio, cara estudioso. O espírito se prendeu na matéria. Aí onde começa o princípio das revoltas? Não quer aquela cor de pele, não quer aquela cor de cabelo. Aí consegue algo. Não queria ter aquele outro dom mediúnico. Porque você não trabalha o que você tem e naquilo você cresce. Porque quando você anula aquilo para fazer outra coisa, você está anulando o processo de várias pessoas que dependiam daquilo para ter um outro aprendizado. E seria o caso de, quando a pessoa faz isso, ela também, quando não dá valor para o pouco que tem, cria uma parede que bloqueia o muito que podia chegar. Sim. Assim. Porque aí nós vemos o engano de vocês sobre o livre-arbítrio. Na hora que vocês estão no ministério da encarnação, que vocês escolhem como vão vir e que é recebido por vocês o que você tem que aprender naquela vida, na hora que você se encarna, você tem um caminho para seguir. Se você segue fora dele, você está desperdiçando muita coisa. Está aprendendo? Está, mas não está aprendendo aquilo que deveria ser naquela vida. Caramba. Claro que sim. E assim, a senhora está explicando que até para a abertura correta de um processo mediúnico é preciso a colaboração de muitos espíritos. Sim. Se você nasce em um local onde não tem nenhuma atividade mediúnica, então não queira desenvolvê-lo. No momento certo, você será levado ao local onde vai desenvolver isso. O que acontece se a pessoa investir seus esforços para abrir suas mediunidades antes do tempo que se deve abrir? Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Quando você faz algo que não está no determinado tempo para o seu aprendizado, você não tem um aprendizado. Você acaba dissolvendo ou destituindo o significado daquilo. E aquilo se torna um trauma e um bloqueio. Porque quantas e quantas pessoas chegam em casas traumatizadas e com medo da mediunidade porque começaram a exercê-la de forma incorreta, sem um estudo. Claro.
não se deve procurar ativar processos mediúnicos prematuramente. Por quê? Porque quando você ativa prematuramente, não num determinado tempo, aquele processo virá em você e você não vai estar mentalmente no tempo e no espaço necessário para ancorar o aprendizado. Quando você não tem como ancorar o aprendizado, aquilo se torna traumático. E quando chegar o período certo, que formos movimentar aquilo, nós vamos acessar um bloqueio de medo, que vai interromper o processo natural da evolução e do aprendizado do ser. Meu Deus. E aqui até tive uma intuição de que essa garrafinha de água, esse copo, tem a ver até com esse processo que vocês estão trabalhando. Sim. Até a sua mudança de temperatura. Então, essa água um pouco gelada pode trazer alguma forma de auxiliar vocês no que vocês querem alcançar. E eu tive a intuição de pegá-la, acreditando que era tudo muito natural, e no entanto podia ser só mais uma parte das centenas de outras dentro do processo que vocês planejaram e estão levando a cabo. Sim, não vou dizer que nós planejamos, que você em espírito pediu que nós manifestássemos quando estivesse nessa região, porque tem seu livre-arbítrio. Pronto. Mas dentro desse processo de trabalho que está acontecendo aqui agora, esse era um dos passos que vocês queriam que acontecesse, mas não me falaram em nenhum momento para eu pegar água e beber. E no entanto, eu realizei aquilo que era para vocês necessário e importante nesse momento. E a questão é, vocês fazem assim com tudo e todos, toda hora? Depende, você é um estudioso, então você precisa comprovar as questões. Se eu pedisse para você beber a água, você diria, a senhora está pedindo. Mas como houve uma intuição sua, então você sente o que está acontecendo. Certo. E o ser humano, trabalhando em parceria com o invisível, muitas das vezes faz as coisas que a espiritualidade determina para o seu bem maior. O universo devolve aquilo que você emana. Simples assim. Se eu pegar uma energia do ponto A e direcionar para o ponto B, com a minha intenção e pensamento para curar determinada pessoa, aquela energia do ponto A passa pelo meu sistema energético? Depende do programa que está sendo ativado dentro da sua mente e qual mediunidade você tem. Existe uma grande diferença entre passe magnético e reiki. Claro. Explica muito esse processo que você está dizendo. Quer que eu explique? Por favor, qual é a diferença entre passe magnético e reiki? O passe magnético é a manifestação energética do aparelho que está aplicando. Nós, mentores, estamos do lado dele e nós estamos emanando energia. Essa energia passa pelo corpo físico dele e é transmutado para o consulente ou para quem está recebendo o passe através do sistema ectoplasmático. Ou seja, o espírito do terapeuta está cuidando do espírito de quem está sendo atendido. E a matéria do terapeuta está cuidando da matéria de quem está sendo atendido. E nós estamos cuidando do campo espiritual. Em que sentido? Se o atendido está com uma perseguição espiritual, eu, como uma desencarnada, tentarei conversar com esse espírito e fazer com que se afaste, cada um no seu parâmetro. Os reikianos manifestam a energia do universo. Simplesmente eles são uma antena. Eles recebem e passam, e parte da energia fica neles, sem nenhuma presença ativa dos mesmos. Nossa, claro que sim. Quando se diz eu vou ajudar as pessoas e o outro diz não faça isso porque você vai entrar no radar das sombras e vão começar a te perseguir. Daí a pessoa que teve aquela iniciativa de procurar um determinado esforço para servir o próximo, agora se fechou ali no armário do medo, do receio, da reprimenda das trevas. Que conselho a senhora daria?
Primeira coisa, qual é a intenção sua de ajudar? Dependendo da sua intenção, você será captado ou por os espíritos positivados ou negativados. Simples. Veja a sua intenção. É para benefício próprio? É para alimentar sentimentos egóicos? Se for, você vai por um tempo até conseguir ajudar, mas você vai manifestar muitas doenças. E se for porque você tem a compreensão do seu processo missionário e aceita-o com resiliência, as forças negativadas não se aproximarão de você. Entendi. Outra questão, esse trabalho que está sendo feito nesse momento, encontrou facilidade no fato de eu ter dormido pouco essa noite? Porque parece que quanto mais cansado o corpo está, menos o espírito tem, mais solto o espírito é da matéria. Vamos pensar dessa forma. Meu amigo Fritz trabalhou todos os viés físicos que poderia, mas o trabalho que nós estamos fazendo aqui é no campo espiritual. Então, ao dormir mais, você liberou-se do corpo animalizado e seu espírito foi condicionado ao preparo que nós estamos fazendo aqui. Ao dormir menos? Ao dormir menos. Sim. Então, repete, por favor. Ao dormir menos, o que aconteceu? O que acontece? Seu corpo está trabalhando dentro de um sistema que foi condicionado por amigo Fritz. Esse sistema tem que se adequar aos âmbitos energéticos, espirituais que estão em processo de aprendizado. Então, o que acontece? Há uma associação do que o seu corpo é e do que o seu espírito está se tornando ou relembrando. Fala um pouco mais desse processo de aprendizado e como é esse ensinamento transferido. O que você conhece sobre expansão de consciência? É uma pergunta. O que eu conheço muito pouco é que expansão de consciência é quando você adquire uma percepção mais ampla de diferentes processos. Sim, mas entenda que todo espírito, antes de vir para a primeira encarnação, ele obteve aquilo que nós dissemos como a descida angélica. Ele saiu de um sistema evoluído e veio para esse. Na maioria das vezes há o decaimento. Ele vai se afastando daquilo que é divino, tendo os aprendizados em cima dos seus erros, para depois começar a ter o crescer novamente. Quando um ser está expandindo a consciência, ele está se lembrando daquilo que um dia ele foi, em espírito. Nossa. E em espírito, a consciência não está ligada a esse processo da terceira dimensão tão linear. Você acessa coisas de tempo e espaço em processos paralelos ao mesmo tempo. Às vezes a senhora olha por cima do meu ombro direito, seria um processo de comunicação? Sim, porque já serão retirados os aparelhos. Quando a senhora não está incorporada, o médium tem as mesmas aberturas mediúnicas? Sim, talvez não consiga visualizar algumas coisas que eu vejo, mas tem evidência. Claro, entendi. E a senhora, por ver e ele não vê, ainda assim a senhora pode falar porque está incorporada. Sim. Entendi. Claro. Existe algum tipo de dejeto ou excreção energética que é criada dentro desse processo de aprendizado? Sim. Vamos dizer que o cérebro de vocês é uma máquina perfeita, mas ele está embebecido por o que nós chamamos de gases deletéricos, que são retardamentos energéticos. São o quê? Retardamentos energéticos. Energias que não foram trabalhadas, não foram produzidas, ativadas, então elas retardam. E isso acaba criando crostas que impedem o seu processo de autoconhecimento e expansão. Quando passa-se por um movimento de autoconhecimento, reforma íntima,
seja de forma pessoal ou através de técnicas ou através de descobertas dentro de um processo conectivo com o espiritual, essas crostas vão se eterizando e elas acabam se tornando meios para que haja maiores conexões entre o corpo físico e o espiritual, dentro do contexto cerebral. Claro. A senhora podia dizer, eu não vou ajudar? Eu tenho o livre-arbítrio de dizer sim ou não, mas quando é-me um caso chegado, quando um caso chega a mim, eu faço a avaliação daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso fazer dentro do meu processo de evolução. Como foi nesse caso específico? Que avaliação a senhora fez e por que aceitou? Quando iniciou o processo com o Dr. Fritz, percebeu-se todo um paradigma encarnatório que precisava-se de todo um processo de comunicação. Então, espiritualmente, uma equipe veio até este recinto, nos âmbitos espirituais, para que desse a permissão para que aqui, em outro formato fluídico, com outra aparelhagem diferente de lá, pudéssemos fazer o processo. Porque lá também é um ponto socorrista. E aí, o que a senhora achou que a senhora podia trazer e trouxe para esse processo e por que aceitou? Como digo, aqui nesta casa me apresento como doutora, mas sou doutrinadora das almas. Caramba. Então, o que eu trabalho? Eu trabalho sobre os bloqueios reencarnacionistas. Sim, senhora. Em que sentido? Possivelmente você não está preparado para uma regressão, mas o seu campo espiritual está preparado para haver o processo de desbloqueio dessa natureza. Então, no campo espiritual, é lhe trazido essa consciência e dessa forma a aparelhagem e o código correto é colocado dentro do seu âmbito espiritual e cerebral. Eu já vivi essa experiência que eu vivi aqui agora em outras situações, quando eu estou calçado em um determinado tipo de solo, eu raspo o pé no chão, eu encosto a mão nas pessoas e dá choque. Não é? Tem algum processo de estática. Agora mesmo eu encostei a mão na bolsa e me deu um choque. Faz parte do processo. Sim, porque o que acontece? Existe algo que talvez eu diga e não seja muito entendido. Sim. Mas, para o mundo positivado, para os mentores que estão no processo de evolução dimensional deste plano, nós queremos que vocês sejam mais conscientes para que tenha uma liberação maior dessa veste carnal, que essa veste não precisa ser assim, mas para quem é negativado, quem trabalha no inconsciente, eles preferem ter mais físico, mais matéria. Vocês são uma máquina de energia. E o que acontece? Quando nós estamos trabalhando o seu processo dentro do laríngeo e já passando para o frontal, o que condiciona uma mudança energética em você. E isso já lhe torna mais sensível aos campos espirituais, porque tudo aqui dentro é magnetizado. Em cada banco tem um preto velho. Não no banco físico, mas no manifesto espiritual. Claro. Tem um preto velho que é uma consciência que podia estar em outro lugar, está aqui, ou a memória do trabalho dele realizado nessa casa? Nesse exato momento não está só o campo de energia, está aqui. Mas você tem que entender que nós vivemos em um outro parâmetro dimensional. Como eu, doutora Sara Nóbrega, estou aqui. E se de repente estiver tendo um trabalho com outro aparelho meu, eu não posso estar lá? Posso. Porque aqui é só uma ligação mental. Algumas vezes nós estamos em uma outra orbe sobre as naves ou outros aparelhos e nós nos ligamos a vários médiums. Por causa do tempo e espaço. É assim que os ascensos trabalham. Nossa. E é o que nós estamos galgando. Claro que sim. Quando Cryon fala que A malha universal de Cryon. que é
possível quando você se machuca e ali ficou uma cicatriz, se você voltar naquele momento, daquela vivência e mudar a memória, a cicatriz também some. É fato? Sim, mas aí você precisa entender o fluido universal, você precisa ter a simbologia necessária para trabalhar com a malha universal, que nessa casa se trabalha com o sistema de manta neural. Que é o grid magnético da Terra. Sim. Que é o que está em movimento, fazendo com que a Terra esteja passando por uma condição evolucional de dimensão. Por isso que existem tantas pessoas passando pelo aquilo conhecido como crise transicional, se tornando seres crísticos. A gente chegou ao final do nosso primeiro momento e perguntar à senhora se poderia permitir um segundo estudo consigo. Claro, ainda não acabei o processo com você. Perfeito. Então, para esse primeiro encontro, passe uma mensagem final. O que a senhora gostaria que as pessoas levassem no coração e na alma? Antes de vocês procurarem em livros, em pessoas, em sacerdotes, em ambientes sobre vocês, procurem vocês mesmos. O grande processo de mudança se dá com o autoconhecimento. E ele lhe dará um mapa onde você deve ir. Se por acaso você acha que na sua vida física não está tendo um trabalho espiritual intenso, lembre-se que a sua matéria dorme e com certeza seu espírito está fazendo belíssimos trabalhos do outro lado. Que assim seja. Próximo encontro, vamos conversar também um pouco mais sobre a pineal. Muito obrigado. Qual é a melhor forma de viver a encarnação? Vivendo. Simples. O que seria o contrário de viver vivendo? Anulando-se. A maioria das pessoas pensam que anular-se simplesmente é um processo de isolamento. Não. Existem muitas pessoas que vivem embebecidas de vários vícios, nos festejos, em caminhadas muito grosseiras, mas elas estão anuladas, porque elas não estão sendo elas. Claro. Vocês são dual e a dualidade tem que ser aceita e trabalhada. Quando se diz reforma íntima, está se referindo à mudança de paradigma? Também, mas o mais profundo de tudo se chama autoconhecimento. A Terra é uma biblioteca? No sentido de que cada matéria, seja do reino mineral, animal, hominal, carrega um código que só pode ser acessado pelos corações que amam incondicionalmente. Dentro dessa ideia, um ser humano é uma biblioteca. Então a Terra é uma junção de várias. Nossa. Uma pétala de uma flor ali tem uma biblioteca inteira, né? Sim. Claro. Porque entenda, esse momento que nós estamos vivendo agora, passados-se muitos séculos, quando os aparelhos estiverem modificados, se a matéria de vocês estiverem mais evoluídas, é só acessar o código que está sendo registrado neste campo energético, que volta tempo e espaço e visualiza o que aconteceu aqui. É assim no mundo espiritual.